Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunhamos que não há nenhuma divindade além de Allah, Deus. Venha para o sucesso, venha para a felicidade, venha para a felicidade. Testemunhamos que o profeta Muhammad é seu mensageiro, seu profeta e mensageiro, e testemunhamos que Deus é único. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. O ser humano foi pedido a ele caminhar pela terra e estar perto de Deus. Ele tem que ter medo e temor a Deus, para que ele não cometa pecados na terra. Tu tem que ter isso para ser justo com as pessoas. Qual é o segredo do Islã? Deus enviou ela como última religião, complemento dos livros sagrados, para ser a última e a decisiva. Ela veio para corrigir os atos errados do passado e para nos dar uma luz para o futuro. A religião islâmica é universal, e não só para os árabes, como alguns podem pensar. E nasceu com a revelação do livro sagrado ao Corão, ao profeta Mohammed, através do anjo Gabriel, no ano 610, na cidade de Meca. O muçulmano acredita em um Deus único, que jamais gerou ou foi gerado, nos anjos e em todos os profetas que Deus enviou para a humanidade, desde Abraão até Mohammed. Acreditamos também no juízo final, com a recompensa do céu para os bondosos e a punição do inferno para os maldosos. Ashhadu an la ilaha illallah. A comunidade palestina, os primeiros imigrantes que vieram para a Uruguaiana vieram não só palestinos, vieram libaneses também. Eles iniciaram a migração para o Brasil e chegaram em Uruguaiana no final dos anos 40 e início dos anos 50. A colônia hoje ela tem mais ou menos de 200 a 230 membros. Tá? Na década de 90, finais dos anos 80, início dos anos 90, chegou a ter aqui em Uruguaiana 1.500 pessoas. Tá? Hoje a comunidade é bem menor. Nem todos palestinos e libaneses são muçulmanos. Tá? Tem uma parte da Palestina, uma grande parte, porque Jesus Cristo nasceu na Palestina, né? Então ele é palestino, então uma parte da população palestina é católica, tá? E uma parte dos libaneses também são católicos, mas os que são muçulmanos, sim, rezamos todo mundo juntos aqui na mesquita. Mas um parênteses, todas as datas festivas muçulmanas, ou casamento, ou velório, e nós estamos presentes com eles e eles estão presentes com nós. Tanto na parte da alegria quanto na parte da tristeza, nós estamos sempre juntos, independente de religião. O muçulmano deve desejar para as pessoas o que deseja para si mesmo, além de proteger a sua língua e seus órgãos do seu corpo. Os primeiros que vieram eram tudo jovens, adolescentes, entre 18 a 23, 24 anos, eram tudo jovens, novos. E era tudo novo para eles, então eles tinham que ficar um perto do outro por uma assistência financeira, por saúde, por não conhecerem. Então isso foi mantido durante todos esses anos. O profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele. Nenhuma pessoa pode ser 100% justa em falar no profeta. Ele representa para nós tudo. Se quer a generosidade, o profeta é o maior exemplo. Se quer o segredo da vida, o profeta nos deu a chave deste segredo. Ele transformou pastores de ovelhas em generais e iniciou o maior império da época. Nós adoramos como pessoa o profeta, amamos ele, temos ele como exemplo, como também amamos o profeta Jesus, que seria Isa em árabe, e todos os profetas, mas adoramos somente a Deus único.
Somente a Deus adoramos e oramos e rezamos e pedimos. Somente a Deus. الإسلام يحترم الجميع. O Islã respeita todas as religiões, sem exceção. Respeitamos todos os povos dos livros sagrados que Deus enviou. E conforme o Alcorão, nós temos um grande respeito por Jesus e Maria. Nós cremos que ela é a Virgem intocada. Deus fez ela assim, então a respeitamos muito. Também cremos que Jesus foi um grande profeta e mensageiro de Deus. Ele é um ser humano, e cremos que ele não foi morto e nem crucificado, mas foi elevado ao céu. E também cremos que ele não pediu aos judeus, nem cristãos da sua época, para crerem nele como um Deus. Eu fui criada pelos meus pais para o catolicismo, né? Eu conheci outras religiões, fiz estudo de outras religiões. Como a minha mãe é formada em História, eu sempre tive acesso, né, a todo tipo de leitura, de cultura, né? Sempre foi muito falado dentro da minha casa. Só que aquela coisa, meus pais eram católicos, mas não praticantes, né? Iam quando queriam ir, né? Aí então aquilo também me deixava um pouco frustrada, né? Eu já tinha procurado saber sobre o Islã eu já venho estudando mais ou menos uns 5 anos. Foi quando eu ingressei na faculdade, aí eu comecei a estudar também sobre a religião. Faz 7 meses, né, que eu me converti aqui na mesquita da cidade de Uruguaiana, com um sheik aqui, tudo, né, que ele que fez a charrada, né. Então, para te ver, 5 anos até eu tomar a decisão de fazer a conversão ao Islã. Quando eu conheci o Islã, como eu te disse, eu passei por todas as outras conhecimentos e tal, não me supria. Parecia que faltava alguma coisa, não estava completo. Quando eu cheguei no Islã, sim, aí supriu todas as minhas perguntas, as minhas dúvidas. Eu sempre acreditei que só existe um Deus. Isso é uma coisa que eu sempre acreditei, porque as outras religiões, algumas tratam sobre o politeísmo. No caso, a primeira coisa que o Islã me chamou exatamente por ser monoteísta. A gente crê num Deus único. Então eu tinha esse vazio. A porta de entrada para se tornar um muçulmano é pronunciar a Shahada, que é o primeiro pilar do Islã. Nela, testemunhamos que não há divindade além de Deus e que Mohammed foi seu último profeta e mensageiro. Logo após, vem o aprendizado da religião e seus outros pilares por etapas. O segundo pilar do Islã é a oração, que nos ensina o respeito e a organização, porque temos horários para realizar 5 orações ao longo do dia. A importância de realizar as 5 orações nos horários é porque temos um momento para a família, para comer, para trabalhar. Da mesma forma, precisamos de um momento para Deus. O Islã também nos coloca como pilar o jejum, que é feito durante 1 mês no ano. Deus ainda nos ordenou, como 4º pilar, o pagamento do zakat, parte do dinheiro de quem tem condições, que é doado ao pobre, e não é uma opção, mas uma obrigação. Deus nos ordenou, como 5º e último pilar, a peregrinação a Meca. Quando realizamos a peregrinação, todos usam a mesma roupa e não existe diferença entre pobres e ricos. Todo ano, mais de 4 milhões de muçulmanos realizam a peregrinação a Meca. Ninguém no mundo tem condições de organizar essas 4 milhões de pessoas. Isso só Deus tem a capacidade de realizar. Eu tive que contar uma história do meu avô, tá? Começando assim, que é um grande exemplo. E meu avô veio no início dos anos 60, então ele não foi um dos primeiros a vir, porque ele veio para Alegrete, ficou um tempo em Santa Maria, Alegrete e depois Uruguaiana. Uma coisa, ele já faleceu, que Deus o tenha, eu nunca vou me esquecer que ele me falou uma frase assim, ó, quando eu pisei no Brasil, a primeira semana, eu sabia que eu ia viver provavelmente o resto da minha vida aqui,
porque eles se sentiram tão em casa, porque o povo brasileiro foi muito acolhedor. Então eles se sentiram tão em casa, tão à vontade, que ficaram muitos falecidos. Alguns voltaram para a origem, mas a grande maioria vive até hoje aqui, faleceu aqui, entendeu? E nós também, nós estamos aqui, vai ser muito difícil nós voltarmos para a terra dos nossos avós. A gente tem um contato, sempre viaja, coisa. Mas a gente já é brasileiro, já sou a segunda geração aqui, então a gente é brasileiro. Em primeiro lugar, que a mulher muçulmana ela carrega a religião, fisicamente, né, visualmente, né? Quando eu saio na rua, provavelmente todo mundo sabe que eu sou uma muçulmana. Então, eu acredito assim, na minha família, e as amizades, a maioria com certeza estranhou muito. Então tem vários comentários positivos e negativos, né? Uma parte não vai gostar, vai até usar palavras que vão te magoar, que vão te ofender, e outras pessoas vão entender. Acredito que no meu caso a maioria, felizmente, entendeu. Então eu tive uma boa recepção. Eu já sou há 11 anos casada, né? Então, claro que o meu marido, ele se assustou, né, no início. Porque ele é católico, já vem a história de novo, né? Católico não praticante, né? Ele não pratica a religião, né? Então, geralmente ele faz as orações dele em casa, ele conversa muito com Deus, conversa em casa e tal. Então, eu sigo as minhas orações. Eu acho que aos poucos ele está se interessando, ele me pergunta bastante, já pegou o Corão para ler algumas vezes. Então, várias coisas eu vou passando para ele, eu vou conversando, tudo é aos poucos. Não que eu queira que ele venha. Se ele tiver que vir, vai ser pela espontaneidade dele, né, da pessoa dele. Conforme foi orientado no Alcorão, mas também no Antigo e no Novo Testamento, os muçulmanos não comem a carne de porco e não consomem álcool, devido aos seus efeitos intoxicantes para o corpo. E a carne só é permitida se for halal. Comer halal ou sacrificado do jeito halal é muito importante e nós devemos seguir. O abate, primeira coisa, a faca que tu usa, ela tem que estar super afiada para o animal não sofrer. Nós degolamos o animal, e quando tu corta as duas veias, ele solta todo o sangue, sai a alma, deu. Eu tenho 2 guri, né, e meu irmão tem 2 gurias. A gente sempre desde pequeno, como eu fui ensinado, mesmo eu nasci no Brasil, fui ensinado que tem certas coisas na minha religião que eu não posso fazer. Eu nunca comi presunto, bacon. Então na escola eu falo para o professor, tem aniversário, tem os cachorrinhos quentes. Professora, tu me avisa um dia antes que eu peço para minha esposa ou minha mãe fazer em casa e mando para ele comer, para ele não se sentir diferente dos outros, entendeu? A gente sempre tem esse cuidado e a gente ensina, tu tá me entendendo? Como eu fui ensinado, eu ensino meus filhos. Ele vem para a mesquita nos sábados e nos domingos, tem aula, a esposa do sheik, o sheik ensina as crianças, entendeu? Quem quer vir, vem as crianças que aprendem religião, aprendem sobre o Corão. Meu filho também aprende árabe, outras crianças também. Na verdade, não são costumes. A palavra certa são mandamentos que tem no Alcorão Sagrado e a gente tem que seguir. Como muçulmano, a gente tem que seguir, entendeu? Se tu for ler o Alcorão, se tu for prestar atenção, principalmente o respeito que tem para nós, eu como mulher, que acredito que esteja faltando muito, é algo que eu encontrei aqui. Então, nós mulheres temos que sim sermos respeitadas. E o véu é uma coisa, para mim, me libertou. Muitas mulheres vão achar que é opressão, mas não é. Que é uma coisa que eu sempre estou falando, né, no meu Instagram, ou até com as minhas amigas. Um pecado enorme, ao meu ver, que é a questão da vaidade. Acho que tudo que é em excesso faz mal. E a vaidade em excesso é o que, infelizmente, está prejudicando muito a sociedade hoje em dia, né? A mulher que começa fazendo hoje uma plástica, amanhã ela já, né, vira um vício. Eu vejo o véu como um respeito a Deus também, né? Porque eu não vou entrar aqui na mesquita fazer minhas orações totalmente descoberta, né? Eu tenho que respeitar a Deus, eu tenho que respeitar. Então eu vejo como um respeito também. Muitos vão te criticar, outros vão agir com ignorância. Já passei por isso aqui
na minha cidade, né? De outras mulheres passarem por mim, enfim, falar alguma coisa, né? Outras não, outras vêm e perguntam, né? Aonde que tu comprou esse véu? Como é que é toda a questão? Ai, que bonito, também queria usar. Ai, mas eu tenho que ser muçulmana para poder usar, né? Porque, na verdade, não. Você pode colocar um lenço, né? Mas, claro, que o meu intuito não é esse, né? Eu sou muçulmana, mas, né, a indústria está aí. Roupa veste quem quer, né? E como quer. Não, primeiro que o comércio se iniciou lá no Oriente Médio, né? Nos primórdios, né? Então a gente tem isso no nosso sangue, entendeu? O comércio, ser comerciante. É uma coisa cultural também, entendeu? Então, mas nem todos, tá? Tipo, meu avô, quando ele veio pro Brasil, ele não tinha comércio lá. Ele era um camponês, agricultor. Meu pai, a mesma coisa. Só que eles vieram aqui, começaram a masquetear de mala. Nas estâncias, nas fazendas, porta por porta, nas cidades, e com o longo do tempo foram construindo lojas e se tornaram comerciantes. Mas tem um pouco cultural também. O ensino islâmico para se tornar um sheik se inicia desde criança. Eu terminei de decorar o Alcorão com 10 anos de idade. O Alcorão tem 6.236 versículos. Todos os sheiks decoram quando criança. O sheik é responsável por ensinar as coisas do Islã e cuidar de uma mesquita. Quando nos aprofundamos no ensino religioso, primeiro temos aulas de língua árabe e também sobre ciências naturais, até o término da faculdade. Após a faculdade de ensino religioso, fiz mestrado e doutorado em ensino islâmico. Eu sou do Egito e fui enviado através da embaixada do meu país por meio do Ministério de Assuntos Religiosos. Para chegar no Brasil, o Ministério faz uma prova para decidir quem será enviado a uma comunidade muçulmana no exterior, porque o sheik só pode sair uma vez do país para ir ensinar a religião. O calendário islâmico a gente usa no nosso cotidiano, mesmo usando o calendário cristão, que seria pós-Cristo, né? O nosso que a gente usa muçulmano, que é o lunar, a gente tem que usar ele no nosso dia a dia como muçulmano. Pois as nossas orações, o nosso mês sagrado do Ramadã e a nossa peregrinação a Meca, ela depende do calendário islâmico. O jejum, o mês de Ramadã, ele é um mês no calendário islâmico, de 29 a 30 dias. Inicia-se no nascer do sol até o pôr do sol. Então, quando nasce o sol até o sol se pôr, a gente não pode comer, ingerir qualquer tipo de bebida, fumar, não pode manter relações com sua esposa só na parte da noite. E o jejum não é somente não comer, é um mês que a gente crê muito na purificação da alma. É um mês que a gente está perto de Deus, de tu sentir o que os necessitados sentem, um mês de ajuda, de tu ajudar, de tu ser bom, se tu tem algum problema com alguém, de tu lá fazer as pazes, de reunir a família. Então é um mês de estar com Deus e estar com a família. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. A oração, ela é prática. Ela inicia Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Testemunhamos que não há nenhuma divindade além de Allah, Deus. Venha para o sucesso, venha para o sucesso, venha para a felicidade, venha para a felicidade. Testemunhamos que o profeta Muhammad é seu mensageiro, seu profeta e mensageiro, e testemunhamos que Deus é único. Aí a gente inicia com a Sura Fatiha, que é a abertura do Alcorão Sagrado, que é uma das orações mais, que a gente inicia todas as orações com ela. Quem souber ler alguma outra oração, alguma sura,
Em seguida ele lê e é assim, a gente é um momento de a gente tá em frente de Deus. O certo é realizar a oração na mesquita, tá? Mas Deus não dá um fardo maior que a gente possa carregar. Então tu pode realizar a tua oração onde tu estiver. Tu tá no teu trabalho, tu realiza no teu trabalho. Se é num lugar limpo e tu te purificar, tu pode realizar a oração onde tu estiver, não tem nenhum problema. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. A maioria dos muçulmanos que realizam, que praticam as orações de verdade, de coração, eles sentem um prazer em realizar as adorações, pois sente saudade quando termina a oração, esperando a próxima oração. Não é uma adoração, uma prática só de sinais ou de falar, é um alimento para o corpo e para a alma. Então, cada minuto a gente está orando dentro de nós, não somente na mesquita, no nosso trabalho, na nossa casa. A gente sempre está lembrando da existência de Deus, agradecendo a Deus, glorificando a Deus, agradecendo pela nossa saúde, pela nossa família, por tudo, a cada minuto. Não é necessário a gente estar dentro da mesquita para nós estar fazendo isso. Tudo que a gente faz, glorificando ou lembrando Deus, ou fazendo bondade para os outros, nós estamos ganhando Hassanet, que seria o que isso? Nós estamos depositando um crédito com Deus, que a gente vai precisar dele na outra vida. Allahu Akbar. O ser humano foi pedido a ele caminhar pela terra e estar perto de Deus. Ele tem que ter medo e temor a Deus, para que ele não cometa pecados na terra. Tu tem que ter isso para ser justo com as pessoas. Se tu quiser, o significado da mensagem do Islã em 2 palavras é o amor e paz. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم